Milhões de anos antes de existirmos, antes mesmo da Terra se formar, algo cruzava o vazio do espaço profundo. Um corpo rochoso e gelado, nascido em outro sistema estelar, iniciou uma viagem sem destino certo. Ele vagou pelo cosmos por eras incontáveis, passando por regiões de estrelas, nuvens de gás e poeira interestelar, até finalmente se aproximar do nosso sistema solar. Esse visitante extraordinário recebeu o nome de 3I Atlas, e sua passagem é um dos eventos mais fascinantes e raros da astronomia moderna. O Atlas não é um cometa comum. Diferente de Halley ou Hale-Bopp, que orbitam o Sol repetidamente, este veio de fora, carregando em sua trajetória hiperbólica a marca de sua origem extraterrestre. Cientistas classificaram-no como o terceiro objeto interestelar detectado até hoje, e isso sozinho já é motivo de fascínio. Um corpo celeste que nasceu em outro lugar do universo, que não faz parte do nosso sistema, e que agora cruzou nosso céu como uma mensagem silenciosa, viajando bilhões de quilômetros através do espaço e do tempo. O cometa se tornou visível em 2023, e em algumas regiões do planeta foi possível observá-lo a olho nu, um espetáculo que se repete apenas uma vez em eras para a humanidade. Imagine olhar para o céu e ver algo que não pertence à nossa vizinhança cósmica, algo que nasceu em um sistema estelar completamente diferente, transportando material que talvez nunca tivesse encontrado a Terra antes. A ideia de que partículas e gelo podem ter origens alienígenas despertou a imaginação de cientistas e entusiastas do espaço ao redor do mundo. A composição de seu gelo e partículas diferia significativamente dos cometas que conhecemos, indicando que as condições em que nasceu foram únicas. Cada grão de poeira e cada molécula em seu núcleo contam uma história de um lugar distante, de processos que ocorreram em outro canto da galáxia. Estudando o Atlas, os astrônomos têm a oportunidade de entender como outros sistemas estelares evoluem e como elementos básicos da vida podem se formar fora do nosso próprio sistema solar. O Atlas não apenas passou perto da Terra, mas também nos proporcionou uma oportunidade científica sem precedentes. Os telescópios de observação como o Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, captaram cada detalhe de sua trajetória, calculando sua velocidade, sua composição e seu comportamento ao aproximar-se do Sol. Sua órbita não é circular nem elíptica, como a dos cometas comuns. Ela é hiperbólica, o que significa que o Atlas entrará no sistema solar apenas uma vez e seguirá seu caminho, nunca mais retornando. É como se ele tivesse vindo para nos visitar por um instante, deixando pistas de sua existência e depois desaparecendo para sempre no espaço profundo. O que acontece quando um cometa interestelar se aproxima do Sol? Ao aquecer, o gelo em seu núcleo começa a sublimar, liberando gases e poeira que formam a cauda característica dos cometas. No caso do Atlas, essa cauda brilhou com uma intensidade incomum, refletindo a luz do Sol de uma maneira que não apenas encantou observadores, mas também forneceu informações preciosas sobre sua composição química. Cientistas detectaram traços de elementos e moléculas que não são comuns nos cometas do sistema solar, reforçando a ideia de que esse corpo realmente veio de fora, trazendo consigo segredos de outro sistema estelar. Além de sua composição, a trajetória do cometa gerou debates sobre a frequência de objetos interestelares que podem cruzar nosso sistema solar. O Atlas é apenas o terceiro detectado até hoje, mas isso não significa que seja o único. Muito provavelmente, há inúmeros corpos interestelares vagando silenciosamente pelo espaço, invisíveis até se aproximarem do Sol ou serem captados por instrumentos avançados. A detecção do Atlas é um lembrete de quão dinâmico e interconectado o universo é, e de como nosso sistema solar é apenas uma pequena região em um vasto oceano de possibilidades cósmicas. A observação do Atlas também levantou questões sobre a origem da vida. Se cometas interestelares podem viajar entre sistemas estelares,
carregando moléculas complexas. Isso sugere que os blocos de construção da vida podem ser mais comuns do que imaginamos. Talvez a vida na Terra tenha sido influenciada por partículas transportadas por objetos como o Atlas, ou talvez em outro planeta, em outro sistema, algo semelhante tenha acontecido. Cada cometa interestelar nos conecta a uma história maior, a uma narrativa universal que ainda estamos tentando entender. Para o público leigo é difícil imaginar a escala dessa viagem. O Atlas percorreu bilhões de quilômetros, cruzando a vastidão do espaço interestelar antes de chegar ao nosso vizinho mais próximo, o Sol. Ele nos visitou por algumas semanas ou meses, dependendo de como medimos sua aproximação. E depois continuará sua jornada, desaparecendo novamente no silêncio do cosmos. É uma passagem efêmera, mas carregada de significado. Para astrônomos e curiosos, cada segundo de sua aproximação foi uma janela para o desconhecido, uma oportunidade de observar algo que nasceu em outro canto da galáxia, muito antes de nós existirmos. O evento também teve um efeito emocional sobre observadores e cientistas. Não se trata apenas de medir velocidades ou analisar compostos químicos. Há algo poeticamente assustador em perceber que o universo está cheio de viajantes solitários, corpos que cruzam sistemas estelares distantes e, por um instante, tocam nosso mundo antes de desaparecerem novamente. É um lembrete da vastidão do cosmos, da pequenez da humanidade e da incrível sorte de podermos testemunhar algo tão raro. Enquanto os telescópios registravam cada detalhe do Atlas, cientistas de diferentes partes do mundo compartilharam dados, teorias e modelos. Debates surgiram sobre sua origem, composição e destino. Alguns sugeriram que poderia ter vindo de um sistema planetário semelhante ao nosso, onde planetas e cometas giram em torno de uma estrela distante. Outros aventaram a ideia de que sua composição única poderia indicar um processo de formação completamente diferente do que conhecemos. Nenhuma teoria foi definitiva, mas todas contribuíram para expandir nossa compreensão do cosmos. O Atlas nos lembra de algo fundamental. O universo está em constante movimento, cheio de surpresas e mistérios. Cada cometa interestelar que cruzar nosso caminho será um mensageiro do espaço profundo, trazendo fragmentos de histórias que ocorreram em outros cantos do universo. Talvez nunca saibamos exatamente de onde o Atlas veio, quais planetas o cercavam ou que tipos de fenômenos testemunhou antes de entrar no sistema solar. Mas sua passagem nos conecta a esses mundos distantes de uma forma tangível, permitindo que nossa imaginação e nossa ciência caminhem lado a lado. Ao observarmos o céu e lembrarmos do Atlas, percebemos que estamos apenas começando a entender a complexidade do universo. Cada corpo celeste, cada cometa e cada estrela tem uma história para contar. E o Atlas, vindo de um sistema estelar distante, foi um lembrete silencioso de que o espaço está cheio de viajantes invisíveis que carregam em si os segredos de mundos que nunca veremos diretamente, mas que podemos estudar e admirar. Em resumo, o 3I Atlas é mais do que um cometa. Ele é um emissário interestelar, uma cápsula do tempo cósmica que nos conecta a outro sistema estelar. Ele nos lembra que o universo é vasto, dinâmico e cheio de surpresas, e que mesmo em nossa curta existência, podemos ter a sorte de testemunhar eventos que ocorrem em escalas inimagináveis. A passagem do Atlas pelo sistema solar nos dá esperança de que, no futuro, poderemos detectar ainda mais objetos desse tipo e, talvez, um dia, compreender melhor a diversidade e a magnitude do universo ao qual pertencemos.